entendeu? Que a gente venha sair daqui, Pai, nesse momento, Pai, transbordando, entendeu, com a sua palavra, Pai, que Ele vai trazer aos nossos corações. Abençoe a vida dele nesse momento, todos que estão aqui presentes, para aqueles também que não puderam vir também, entendeu? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, amém? Meu amado, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, 20 e 21. Nessa noite de terça com Deus, vamos procurar trazer uma palavra de ânimo, de alegria nessa noite. Vamos ver se a gente consegue manter esse estilo até o final da mensagem. Mas uma palavra de esperança. Eu gosto muito dessa palavra. Eu creio que é uma promessa muito gloriosa a qual Deus nos fez. E eu quero refletir contigo nesta noite. Nesse início de ano, mandar um abraço para o irmão Carlos Lustosa, que está acompanhando a gente, que está se recuperando da cirurgia, né? Ele viria hoje, mas teve um contratempo. E também mandei para minha mãe assistir a live. Ela viria, já tinha chamado ela, mas aí ela pegou essa virose ontem, foi parar na UPA. Está lá na casa da minha avó, quinta-feira, Deus permitindo. Estarei lá com ela, a visitando. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Natan, se puder botar aquela imagem. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, irmãos. E o reino de Deus é algo interessante para a gente refletir, porque quando a gente fala sobre o reino de Deus, é uma daquelas... Obrigado, querido. Pode deixar que até o final. Tá? É uma daquelas que a gente brinca que são as pegadinhas bíblicas, porque existe só um Deus, amém? Um único Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus, Jesus e o Espírito Santo são Deus. A Bíblia fala sobre um reino que virá. Nós esperamos a vinda de Cristo, a vinda do Messias, o estabelecimento do seu reino. Nós esperamos herdar o reino dos céus. Jesus disse que quando o Filho do Homem vier com toda a sua glória e poder. E nós esperamos isso, os discípulos esperavam isso, nós aguardamos a vinda desse reino, onde todas as coisas serão restauradas, transformadas. Apocalipse fala muito bem sobre isso. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho também nos diz que o reino do Senhor já chegou. E que o reino já começou. E que nós fazemos parte desse reino. Jesus, quando ele alerta os fariseus, porque os fariseus perguntaram, quando que virá o reino? Se você lembrar lá em Atos 1, verso 6, a última pergunta dos discípulos para Jesus foi sobre isso: Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel? Havia um aguardo dessa promessa, dessa vinda, mas Jesus, no seu ministério, ele avisa aos discípulos: olha, o reino já começou. E esse reino não está de forma visível, não está em algum lugar fixo, mas esse reino está entre vocês. E quando a gente fala sobre o reino, o que você pensa sobre o reino? O que é um reino? E eu sei fazer aquela imagem que está meio pequena, mas depois eu mando para vocês, mas tem 4 definições ali que eu acho maravilhosas de reino. Para ser um reino, a primeira coisa que nós precisamos de um reino: um rei. Quem é o rei? É o Senhor Supremo do reino, ele governa, ele decide. Ele é o Senhor. Segunda coisa, nós precisamos de um povo. Provérbios diz que na multidão do povo está a alegria do rei, mas na falta dele, a vergonha do príncipe. Não adianta você ser rei se você não tiver um povo para você liderar. Não adianta você chegar na sua casa sozinho e falar que eu sou o rei. Você montar o seu império se não há súditos, se não há pessoas que lhe obedeçam. E se nós temos reis, nós temos pessoas, nós precisamos de leis. Nós precisamos da constituição desse reino, das leis que regem esse reino. E nós precisamos de um território. Essas são as 4 definições de um reino. Quando você vai estudar ao longo de toda a história, os grandes reinos que começaram, o reino assírio, da Babilônia, o Medo-Persa, o reino romano, você vai ver que esses são os 4 pilares de um reino.
Jesus, ele é o nosso rei. E ele deixou na sua palavra as leis desse rei. Os mandamentos, aquilo que deve guiar a nossa vida. E nós somos esse povo. Porém, qual local fixo? Não tem local fixo ainda. Somos nós. Onde nós estivermos, ali está o reino de Deus. Nós somos os embaixadores desse reino. Nós somos o representante desse reino. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. O que é uma embaixada, meu irmão? Embaixada é um território de um país em outro país, mas que pertence ao seu país, ao qual representa. Por exemplo, aí tem na Zona Sul a embaixada americana. Nem o presidente da república pode entrar lá sem autorização. Se você gosta como eu de filme de guerra, filme de ação, você vai ver que muitas das vezes o filme trata desse impasse. A polícia está perseguindo algum rapaz e ele entra na sua embaixada. O que acontece? A polícia não tem autoridade para entrar lá. Se ela entrar, é um ato de guerra. Porque aquele pedaço ali, aquele território, ele pertence a outro país. Então, você acompanha quando alguém tem essas guerras diplomáticas, a primeira coisa que um líder do seu país faz é convocar os seus embaixadores. Você percebe que o caldo vai azedar em algum país quando o líder tira os seus embaixadores de lá. A Inglaterra, por exemplo, convocou os seus embaixadores antes do ataque contra o Irã. Muitas das vezes Israel, os Estados Unidos, ele faz isso. Ele tira seus embaixadores, ele tira os seus representantes daquele país, porque ele sabe que aquele território pode ser atacado. Nós pertencemos a esse reino. Porém, então, o que é esse reino? E aí, então, eu entro na mensagem nessa noite, eu quero ler com você o texto básico, Romanos capítulo 14, a partir do verso 1. Romanos 14 é o texto que a gente vai trabalhar nessa noite, sobre esse glorioso reino, a qual nós temos o privilégio de fazer parte. Porque há muitas visões, há muitas interpretações por aí do que é o reino de Deus. Mas Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo vai nos trazer uma definição maravilhosa desse reino. Romanos 14, a partir do verso 1, Paulo vai dizer assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. E quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor.
não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois tudo que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Deixa para mim, por favor, no verso 17, que é o texto dessa noite. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, Romanos é considerado por muitos a carta mais teológica de toda a Bíblia. É a carta onde Paulo apresenta todo o seu evangelho, tudo aquilo que ele vinha pregando, tudo aquilo que ele acreditava. O capítulo 1 até o final do capítulo 11, Paulo destrincha toda a sua teologia. Começando no capítulo 1, falando que o justo vive pela fé, que todos pecaram, que os homens pecaram, que os ímpios, os gentios viviam no pecado. No capítulo 12 ele aponta para o pecado do povo judeu. E no capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 4 ele vai falar sobre fé. No capítulo 5, verso 1, somos justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 8 ele vai começar a falar sobre a obra do Espírito Santo. E no capítulo 11 ele termina com aquele texto tão conhecido, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Pois quem conheceu os seus pensamentos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E no capítulo 12, do verso 1, lembrando que a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos, né? O capítulo só entra no século 13, o versículo no século 16. Romanos é uma carta só. A partir de que nós dividimos com o capítulo 12, Paulo começa a falar de um evangelho prático. E é maravilhoso essa linha de Paulo. Ele apresenta um evangelho, entre aspas, teórico, o que é o evangelho, e no capítulo 12 ele ensina como a se comportar diante desse evangelho. É por isso que no capítulo 12 ele começa: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, ele destrincha o que Cristo fez por nós na cruz, do que nós fomos salvos, resgatados. Ele diz: agora vocês devem viver para Deus, porque agora vocês pertencem a esse reino. Porque Paulo vai dizer aos Gálatas ou aos Efésios que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no império das trevas, longe de Deus, e ele nos tira de lá e nos transporta para o reino de Deus. E agora nós pertencemos a esse reino. Só que na igreja, nas igrejas em Roma, nós temos problema com os irmãos, por causa de comida, por causa de bebida, porque alguns achavam que não deveriam comer carne, por causa do contexto da idolatria da época. A maioria dos mercados vendiam carnes que eram consagradas, carnes que eram apresentadas nos templos, e alguns entendiam que você não deveria comer aquela carne, mas outros entendiam que Deus é maior e que poderia comer. Alguns entendiam que poderia se beber vinho, e outros diziam: não se deve beber vinho. E é óbvio que eu não sou louco, eu não vou entrar nessa polêmica, porque a igreja que pastor, você procura o pastor depois de pergunta para ele sobre isso. Mas o que é maravilhoso é que no versículo 17 Paulo diz: o reino de Deus não é isso, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paulo está lembrando a igreja: olha só, vocês estão brigando por coisas tão pequenas, vocês estão preocupados com coisas tão banais, vocês estão achando que o reino de Deus, que Jesus veio e morreu para vocês terem liberdade ou não de comer ou de não me comer, quando vocês ainda não entenderam que o reino de Deus é muito maior do que isso.
está limitado a essa terra, a essa vida, mas que o reino de Deus tem algo muito maior e melhor para nós. E que coisa maior do que essa? Paulo começa dizendo: paz. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Amém. Paulo diz que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Nós temos desfrutado dessa paz. Uma paz conforme nós cantávamos antigamente, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu tenho ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas alegres. Quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, irmãos, num mundo extremamente ansioso, não é o grande mal do século, ansiedade, depressão, angústia, onde a gente se sente muitas das vezes sufocado. Eu não sei se você às vezes tem esse sentimento de como a gente é sufocado pela quantidade de informações que a gente recebe. Às vezes eu chego no meu plantão de 24 horas e eu falo: meu Deus, eu vou ficar 24 horas aqui, eu tenho muito tempo para fazer muita coisa. E geralmente eu saio com a sensação de que eu não consegui fazer nada daquilo que eu imaginei fazer. É muito podcast, é muita pregação, é muita canção, é muita série, é muito filme, é muita informação, é muita gente chamando no WhatsApp, é muito grupo. Não sei se você tem a sensação de que você tem muito tempo, ao mesmo tempo que você não tem tempo nenhum. Os especialistas dizem que hoje uma criança de 6 anos tem a mesma quantidade de informações e conhecimento que o imperador em Roma tinha. Ou seja, se você pegasse uma criança de 6, 7 anos hoje, você botasse em Roma, na época de Jesus, ele ia ter a mesma sabedoria e conhecimento do imperador. Porque não tinha essa divulgação de informação. Se você está no YouTube todo o tempo, tem aula ao vivo, tem jornal, tem informação, tem podcast, tem pregação. Muita coisa a gente não consegue dar conta. Se você estiver dormindo em casa, você está no YouTube para assistir um culto ao vivo, você vai ver o desespero que é, porque são milhares de igrejas transmitindo o seu culto ao vivo. E a gente é cobrado de todos os lados. Então a gente estuda, e você termina, tem que fazer uma pós, você faz uma pós, tem que ter um mestrado, tem que ter um doutorado. Eu lembro que eu tinha um professor de história na minha faculdade que ele dizia que o entendimento hoje é que você nunca mais vai ter que parar de estudar. O mercado de trabalho vai te cobrar isso, porque as coisas se atualizam o tempo todo. Quem trabalha com direito sabe que as leis mudam o tempo todo, então você tem que estar se atualizando. Na psicologia, então, muda como quem muda de roupa. Um dia isso pode, no outro dia não pode mais, um dia isso é certo, no outro dia não é tão certo. Então a gente está sempre se atualizando, estudando. E muitas das vezes isso vai nos angustiando, isso vai apertando o nosso coração. E você tem que ganhar mais dinheiro, porque você tem que ter mais. Porque o que você tem nunca é suficiente, tem sempre alguém mais que você, e a sociedade cobra que você sempre tenha mais. Se você não viajar, você começa a viajar para a região dos lagos. E aí daqui a pouco você tem que viajar para fora do seu estado. Daqui a pouco você tem que fazer a sua primeira viagem internacional. E assim a gente vai muitas das vezes adoecendo. A gente vai vendo as coisas não acontecendo como a gente gostaria, ou no tempo que a gente gostaria. Mas Paulo diz que o reino de Deus ele é um reino que traz paz. E nós deveríamos buscar essa promessa em Deus e dizer: Senhor, acalma o meu coração. Senhor, eu quero desfrutar da paz que Tu pode dar. Que é uma paz que nenhum remédio de tarja preta pode te dar. Que é uma paz que o dinheiro não pode dar, porque o dinheiro dessa paz não tinha rico se suicidando. Porque se o dinheiro desse paz, não tinha casamento de rico acabando. Nós devemos refletir nessa noite, nós temos desfrutado dessa promessa gloriosa de Deus. Irmãos, não há nada melhor que você ter paz. É por isso que o salmista Davi diz: paz me dê que logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. Mas como é que Davi escreveu esse salmo, irmãos? No palácio?
quando ele tinha um grande exército ao seu redor e o protegeu? Não. É por isso que a gente precisa se aprofundar nas Escrituras para entender algumas coisas. Davi escreveu esse salmo nas cavernas, fugindo de Saul. Será que nós teríamos condições de dormir em paz dentro de uma caverna, sabendo que tem um rei com um exército infinitamente maior que o seu, te perseguindo para te matar? Sabendo que você pode dormir e não acordar, porque se Saul te acha dormindo, ele ia cortar a tua cabeça sem nem pensar duas vezes. Quem que dorme em paz, irmão, num período desse? Vivendo como um fugitivo, se escondendo, muitas das vezes sem água para beber. Lembra certa vez que Davi desejou beber água no poço lá dos inimigos e não podia? Davi muitas das vezes acordava sem saber onde iria descansar, sem saber o que seria dele. Mas esse homem diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Amém. Ter paz quando você não sabe como vai pagar a conta que vence no dia seguinte, irmão. Só quem já passou por isso sabe o quão perturbador pode ser. Quando você vai chegando no dia 20 e vê que o dinheiro acabou e ainda tem mais 15 dias até o próximo pagamento. Mas ainda assim o Senhor é poderoso para nos dar paz. Quando você sai do médico com um laudo de desencorajamento, quando você olha as notícias do país e vê que não são boas, mas você se lembra que o Senhor reina e Ele governa sobre a sua vida. Que ter paz na Bíblia não é só ausência de conflito, mas é de relacionamento. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que nós temos paz com Deus. Ou seja, nós podemos nos relacionar com Deus, porque a dívida do pecado foi paga pelo sangue de Cristo Jesus. E agora nós não precisamos mais ter medo. Porque não foi isso que Adão e Eva tiveram de Deus depois que pecaram? O que Adão e Eva fizeram quando ouviram a voz do Senhor, depois de terem comido do fruto? Não se esconderam? Porque eles tinham medo. Mas agora nós não temos mais medo. Nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus. Amém. Nós podemos dizer todas as mazelas e podridão que há em nós, porque Ele nos conhece muito bem, porque conforme disse o salmista, ainda a palavra não chegou à boca, mas Ele já conhece. Ele sabe tudo que passamos, tudo que sentimos, tudo que pensamos, e ainda assim Ele nos ama e quer se relacionar conosco. Que nós temos o privilégio de entrar no nosso quarto e falar com aquele que governa sobre todas as coisas. Que nós podemos nos relacionar com Ele. Que nós não precisamos mais de um líder que uma vez no ano entre na presença dEle para interceder por nós. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Que agora nós podemos clamar. Que quando nós estamos em aperto, em angústia, nós podemos dizer: Senhor, me ouve. E Ele ouve o nosso clamor. E que essa paz que nós temos com Ele, Ele quer que tenhamos com o nosso irmão também. Ter comunhão, irmãos. Nós fomos chamados para viver em comunhão, porque nós pertencemos ao mesmo reino. Amém. E Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Que se nós estamos nesse reino, que não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. É alegria, irmãos, alegria é fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. E é triste ver que muitos cristãos já perderam a alegria há muito tempo. Davi, no Salmo 51, no seu salmo de confissão, ele diz: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Porque, irmãos, que alegria maior do que saber que nós somos salvos? De saber que se você morrer nessa noite, você vai estar com o Pai. Paulo diz: eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Não foi isso que perturbou o Império Romano, irmãos? Que cristãos morriam queimados, cantando louvores a Deus?
que no mundo hedonista, que é o nosso mundo de hoje, nós temos muito da cultura greco-romana em nós. O que é o hedonismo? A busca pelo prazer, o amor ao prazer. Nós não vivemos numa sociedade que busca se satisfazer o tempo inteiro. É uma sociedade que diz, é melhor passar na mão do que dois voando. É uma sociedade que diz, viva o agora, viva o hoje, desfrute, faça o que você quer. Uma geração que diz, não se reprima. E aí o Império Romano vivia nisso, na busca do prazer, das festas, das orgias, do amor ao dinheiro, porque a vida era aqui, a vida acaba aqui, e de repente surge um grupo dizendo, não, existe uma vida muito melhor depois daqui, e nós vamos para lá, e nós estamos dispostos a morrer aqui, para reinar com Cristo lá. Aleluia. Nada, César, que tu nos disser, o que tu nos dê, o que tu nos ameace, paga o preço da alegria de saber que nós somos salvos, irmãos. Nós perdemos essa alegria, irmãos. Nós achamos que ser bem-sucedido, que pertencer ao reino de Deus, é ter riquezas, é ter status, é ter poder, que o reino de Deus se estabeleceu nesse mundo agora e que nós temos que reinar, quando na verdade nós temos que reinar assim com Cristo, desfrutando da paz que Ele pode nos dar e desfrutando da alegria que é se relacionar com Ele. Paulo diz, Pedro diz, 1 Pedro 1, tenha em vós uma alegria indizível e cheia de glória, ainda que conquistada por muitas provações. O que é uma alegria indizível, irmãos? É uma alegria que não tem explicação humana, cuja origem é Deus, aleluia. É desfrutar dessa alegria. Acordar com a certeza a quem você pertence, que Deus está contigo, irmão. Que as lutas vêm, mas Deus é contigo. E Ele é contigo nessa vida, porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas e se você morrer, você vai estar com Ele. Aleluia. Num reino onde não há morte, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há lágrimas, onde não haverá pobreza. Gosto muito da definição do pastor Luciano Subirá, que ele dá que quando diz que no reino de Deus as ruas serão de ouro, e ele dá uma explicação que eu achei maravilhosa, que para nós o ouro é algo extremamente valoroso, extremamente valioso. Até hoje guerras são travadas por causa do ouro, mas lá naquele reino a gente vai pisar no ouro, porque lá o ouro já não terá mais seu valor nem a sua importância. Aleluia. Porque aquilo que nós vamos desfrutar lá será tão glorioso. Irmãos, Paulo diz que hoje não viu o ouvido, nem não viu, nem chegou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Essa alegria, irmãos, que fez que a igreja permanecesse de pé ao longo da história, ao longo da perseguição, que fez com que irmãos morressem, com que irmãos fossem enterrados vivos. Irmãos, como é que você explica uma família inteira ser enterrada viva cantando louvores a Deus, se não essa alegria que só o Espírito Santo pode dar? Um dos hinos mais belos do cantor cristão, se paz é mais doce, me deves gozar, ou se dor é mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sei que sou. Amém. Qual é o refrão do hino? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você estudou a história desse hino? Da composição desse hino, também você pensa que o cara que compôs esse hino, ele estava vivendo o melhor momento da vida dele, um momento de alegria, de prosperidade, tudo dando certo. Quando teve o grande incêndio em Chicago, ele perdeu boa parte da fortuna dele naquele incêndio, e ele iria fazer uma viagem, mas ele era muito amigo de um missionário, que ele faz a memória do nome desse missionário. Então ele mandou a sua esposa com as suas 3 filhas para a Inglaterra, e depois ele iria para lá encontrá-la. Já tinha enterrado seu filho com 3 anos, que morreu de febre, e depois de perder boa parte da sua fortuna no incêndio, ele usou a riqueza que lhe sobrou para ajudar as pessoas. E enquanto ele acompanhava esse missionário na missão dos Estados Unidos, ele recebe uma carta da sua esposa, porque o navio que ela tinha pego tinha naufragado. E ela manda um bilhete, tem foto desse bilhete na internet. Cheguei sã, porém só.
É esse o bilhete que ela mandou para o seu marido. E ele recebe esse bilhete, então ele pega o primeiro barco para ir em direção à sua amada. E no meio do navio, no meio da viagem, o comandante o chama e diz: olha só, nós estamos passando aqui no lugar onde provavelmente o navio afundou e onde as suas 3 filhas faleceram. Então ele desce para o seu quarto e compõe um hino: se paz é mais doce me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Aleluia. Um homem que da sua tristeza e dor, como uma ostra, produz uma pedra, que tem abençoado e edificado pessoas até hoje, porque ele encontrou em Cristo a alegria, que nada nesse mundo pode dar, mas que nada nesse mundo pode roubar. Eu temo, irmãos, e assim, aí é muito uma questão de interpretação. Eu considero a palavra de hoje como uma palavra de ânimo e vitória. Sei que o meu jeito de transmitir não é muito bom, mas eu me esforço. Mas eu temo, irmãos, que nós tenhamos perdido essa alegria e que Deus quer trazer de volta para a igreja. Aleluia. O John Piper disse, eu amo John Piper, que o entretenimento ele é o substituto do diabo para a alegria. E isso é uma grande verdade. E meu pai fala isso para mim. Meu pai, quando ele se converteu, ele veio do mundo das drogas, ele passou muita dificuldade financeira. Ele fala: meu filho, na minha época, quando eu me converti, há mais de 40 anos atrás, que não tinha essa tecnologia de hoje, a gente ia para a igreja e a gente amava ficar na igreja. A gente amava orar, estar com os irmãos, estar em comunhão. Não que a gente não goste de estar aqui, eu quero que você entenda o que eu vou dizer para não parecer um julgamento, mas você entende que hoje a gente tem muita coisa para fazer fora da igreja. Se você estivesse em casa agora, você poderia estar assistindo um bom filme, você poderia estar na internet, você poderia estar jogando, você poderia estar pedindo um iFood. E que essas coisas muitas das vezes roubam o nosso tempo da oração, roubam o nosso tempo da palavra. Você já percebeu quão difícil é muitas das vezes tirar tempo para orar? Mas quando você começa a orar, você ama estar em oração e você fala para si mesmo: meu Deus, quanto tempo eu perdi me privando disso? Quem é que já teve essa experiência? E aí você olha e você diz: eu tenho que orar mais. Mas aí chega no dia seguinte, a série atualiza, um amigo te chama para sair, o teu time joga. Eu comento isso com o André, às vezes eu gosto de futebol, tem dia que tem 5 partidas, 10 horas que você gasta tranquilamente em frente à televisão. Ou seja, o entretenimento está sempre te roubando da alegria verdadeira que Deus pode te dar. Não é isso que os ímpios vivem fazendo? Eles vivem de entretenimento, porque quando eles chegam em casa, enfrentam a solidão, eles lidam com a depressão, com a destruição que é as suas vidas. E aí eles têm que beber mais, Ouvi um cara falar uma vez: eu tinha que estar sempre bêbado, porque ficar sóbrio era desesperador. Mas, irmãos, essa alegria do reino que Deus quer trazer para nós, uma alegria que está nele e que ninguém pode roubar. É claro, irmãos, que é bom sair para lanchar, é bom poder ver um filme, é bom ter um conforto em casa, mas que nada disso te roube da alegria maior que só Jesus pode dar. Oh, Deus. Da alegria, irmão, eu sei que você sabe disso. Você certamente já viu o seu time ganhar, ainda que você torça para o Vasco em algum momento da sua história. Depois dessa, eu vou ficar uns 2 meses sem entregar, né? Você vê seu time ganhar um título, é maravilhoso. Eu só fui viver isso em 2024. Eu não esqueço, irmãos. Aquele terceiro gol do Júnior Santos no Atlético Mineiro, que sensação maravilhosa. Você ir num rodízio com fome, que coisa gloriosa. Mas você já sente aquela alegria na presença de Deus que você sente, que você diz: nada lá fora se iguala ou se compara a isso aqui. Nada, irmãos, nada. Nem o primeiro beijo, a lua de mel, o ganhar o primeiro salário, ganhar uma promoção. Existe uma alegria que a gente encontra na presença de Deus que é só lá que tem, irmãos. E nós não podemos perder essa alegria. A alegria da salvação, a alegria de um Deus que nos ama e cuida de nós, um Deus que nos visita, um Deus que olha para nós, um Deus que nos conhece, irmãos. E aí, quando nós entendemos isso, irmãos, eu vou ficar vivendo por causa de Calvino ou Arminio. Se existe predestinação dupla ou predestinação uma só,
Se o batismo é por imersão ou por aspersão. Se o outro lá pode beber vinho ou não pode. Se o outro pode ver sério ou não, irmãos. Quando eu entendo a gloriosa do reino de Deus, eu entendo que isso é maior do que qualquer outra coisa. E que esse reino me chamou para viver em paz. É claro que não com heresias, né? Como dizia Lutero, a paz se possível, mas a verdade é a qualquer custo. Nada muda a verdade. Mas irmãos, eu posso amar o meu irmão mesmo sendo diferente de mim, porque Deus me ama. Porque já dizia um poeta, um homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Essa é a mais pura verdade, irmãos. Quando a gente está em paz com Deus, quando a gente tem a alegria da salvação, ai, irmãos, a gente tolera tanta coisa. A gente não liga porque falam de nós. A gente não liga porque pensam de nós. Porque a gente sabe quem a gente é em Deus. E a gente sabe o que Ele tem para nós, o que Ele nos ama, o que Ele nos ama. Aí a gente para de viver para agradar homens, a gente passa a viver para agradar a Deus. E termino rapidamente, falando da hora já. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Justiça, irmãos. O que é justiça segundo a Bíblia? É viver de forma íntegra e reta diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Não é perfeição, ninguém consegue. Mas é se esforçar em andar com Ele, ter o Espírito dele em nossas vidas, que nos conduz a um caminho de santidade. Porque, irmãos, um caminho de santidade nos conduzirá a um caminho de paz e de alegria. Porque o salmista diz, se eu não me engano, fala de memória no Salmo 33, enquanto eu calei os meus pecados, eu envelhecia, porque a tua mão pesava sobre mim, até que eu confessei a minha maldade, então eu fui perdoado e restaurado. Não há alegria numa vida longe de Deus, não há felicidade numa vida de pecado, irmãos. O pecado é bom na hora? Claro que é, senão ninguém pecava. Mas Tiago diz que ele gera morte. E ninguém é feliz na morte. Ninguém é feliz numa vida de iniquidade. Mas pergunta para Davi se foi bom, se valeu a pena o adultério com Batseba. Pergunta para Moisés se valeu a pena que o filho da rocha veio ter falado. Pergunta para Judas, para Pilatos, para Herodes se valeu a pena. Não há alegria numa vida distante de Deus, irmãos. Não há alegria numa vida de desobediência. Eu e você pertencemos a esse reino. Que a gente possa viver uma vida justa diante de Deus e diante da sociedade, porque nós representamos esse reino. Nós não podemos nos esconder, irmãos. Amém. Quando a gente passa, as pessoas estão vendo. Nós já tivemos 5 governadores do Rio de Janeiro presos. Um era católico. Foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Nunca saiu no jornal que ele era católico. Mas quando o ex-governador do Rio de Janeiro, que era crente, foi preso, estava na capa do jornal. O governador, crente, estava sendo preso. É isso que o mundo vai fazer sempre. Sempre que um cristão errar, ele vai falar, ele é cristão. Olha lá, o vizinho lá, é crente, mas deve a todo mundo. O outro é de outra religião, deve a todo mundo, mas ninguém nunca vai associar a religião dele. Mas ao cristão sempre vão falar, lá, é crente. Quando as pessoas ouvirem gritaria na tua casa, nós fomos chamados para viver em paz, aí vai falar, ali a casa dos crentes. Uma confusão, uma gritaria, panela voando, xingamento. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós fomos chamados para viver em paz. Aleluia. Para poder andar de cabeça erguida. Sabendo que temos falhas, mas que nós procuramos andar reto na presença de Deus. Na presença da sociedade. Amém. Chama a Bruna no Paulo Vitor para a gente cantar uma canção para terminar. Que você medite na letra dessa canção, é uma canção nova, mas é muito linda, para que depois a gente possa orar. Mas irmãos, que a gente possa viver nesse reino. Que a gente desfrute desse reino inabalável, conforme Hebreus 12, que vai dizer que visto que recebemos um reino inabalável, retenhamos firme a nossa confissão de fé. Aleluia. Esse reino não passa, os reinos deste mundo passam, mas o reino de Deus é eterno. E eu e você fomos chamados para pertencer a esse reino, amém?
vida passa breve como um sopro, e é tão fácil ignorar o meu propósito, que eu não te faça ter que escolher outro, que o meu ex aqui seja a resposta, pois quando tudo se acabar, o que eu terei construído, meu império, meu castelo, liberdade aos cativos, já cansei de procurar preencher meu próprio ego. Quem sou eu se não um filho do Deus vivo e eterno? Toda a criação anseia pela minha aparição. Será que estou existindo ou cumprindo minha missão? E no fim dos meus dias, quero poder dizer: não vivi pra mim mesmo, fiz o outro viver. Quero ter gastado meu tempo, meu tesouro e talento por alguém que não eu, pois isso é o reino de Deus. Quando tudo se acabar, o que eu terei construído, meu império, meu castelo, liberdade aos cativos, já cansei de procurar preencher meu próprio ego. Quem sou eu se não um filho do Deus vivo e eterno? Toda a criação anseia pela minha aparição. Será que estou existindo ou cumprindo minha missão? E no fim dos meus dias, quero poder dizer: não vivi pra mim mesmo, fiz o outro viver. Quero ter gastado meu tempo, meu tesouro e talento por alguém que não eu, pois isso é o reino de Deus. Amar ao próximo como a mim mesmo. Amar ao próximo como eu desejo ser amado. Eu quero amar a Deus mais que a mim mesmo. Amar a Deus é o meu desejo no fim dos meus dias. Quero poder dizer: não vivi pra mim mesmo, fiz o outro viver. Quero ter gastado meu tempo, meu tesouro e talento por alguém que não eu, pois esse é o reino de Deus. Amém? Quero orar por você. 2 Coríntios 5,14, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, para que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é o reino de Deus. Que o reino de Deus avance, e ele avança através dos seus súditos, ele avança através da sua igreja.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor. Graça porque Tu nos escolheu. A Tua palavra diz que foi Tu que escolheste a nós, não nós que Te escolhemos. Tu nos amou primeiro, Tu nos chamou, Tu nos tirou do império das trevas, Senhor, e transportou para o reino do Filho do Seu amor. Tu tirou as trevas, Senhor, que nos cegavam e nos deu luz, Senhor. Tu nos tirou de um poço de tristeza, de pecado, de lamaçal, Senhor, de angústia, de ansiedade, nos chamou para uma vida de paz, Senhor, para um reino que está firmado em justiça, que está firmado em alegria, em paz. Senhor, dá-nos dessa paz, Senhor, que nada rouba essa paz nos nossos corações, que não olhemos mais para as circunstâncias, Senhor, que não olhemos para a tempestade que assola o nosso barco, mas que nos lembremos que Jesus está ali e que no momento certo Ele se levantará para acalmar a tempestade das nossas vidas. Que nada, Senhor, se compara ao teu relacionamento contigo, Senhor. Enquanto muitos buscam amizades com políticos, com famosos, com ricos, o salmista diz que o socorro do Senhor é melhor do que o socorro dos príncipes. Que é melhor confiar em Ti, Senhor. Que enquanto uns confiam em carros e cavalos, nós confiamos e fazemos menção do nome do Senhor. Que Tu és a nossa luz e a nossa salvação e não temeremos. Ainda que a guerra esteja contra nós, ainda que um exército nos cerque, em Ti nós confiaremos, Senhor. Porque os que confiam em Ti são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Venha a enfermidade que vier, venham as lutas, venham as crises financeiras, as crises no casamento, as crises na igreja. Nós sabemos quem o Senhor é, e Tu és Deus que governa sobre todas as coisas. Senhor, que nós possamos ser embaixadores desse reino, Senhor. Que onde estivermos, no trabalho, na faculdade, na rua, as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Que vejam essa paz que excede todo entendimento. Que vejam essa alegria, Senhor. A alegria com Jesus comparou o reino de Deus como aquele homem que busca boas pérolas. E quando ele achou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo com alegria para comprar aquela pérola. O Teu reino é a grande pérola, Senhor. Que a gente venda tudo, que a gente abra mão de tudo com alegria, porque encontramos um tesouro muito maior. Um tesouro ao qual Jesus disse que as traças não podem corroer e os ladrões não podem roubar. Porque quer morramos, quer vivamos, somos Teus. Aleluia. A nossa vida está escondida em Ti e ninguém poderá nos roubar das Tuas mãos. Aleluia. Porque aqueles que são Teus, o marido não toca. Oh Pai, isso enche nosso coração de alegria, de paz, de esperança. Que nada da nossa vida foge ao Teu controle, Senhor. Que nós somos amados por Ti, que nós somos cuidados por Ti, Senhor. Que quando as portas se fecham, a bondade e misericórdia é Tua, Senhor. Que quando as pessoas se afastam e nos abandonam, a bondade e misericórdia é Tua, Senhor. Que em todo tempo Tu és fiel e Tu és bom para com aqueles que confiam em Ti, Senhor. Dá-nos sempre, Senhor, dessa paz, dessa justiça e dessa alegria do Espírito Santo. É o que nós te pedimos humildemente, te agradecemos. Jesus. Amém. Pastor. Irmãos, a mensagem foi maravilhosa. E eu quero compartilhar um testemunho que eu ouvi no YouTube. Dentro disso que o Rafael pregou,